Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje, exatamente, nós fazemos 40 dias de campanha, 40 dias de uma vida abençoada. Mas a campanha não termina hoje. Ela vai se encerrar no próximo domingo, quando faremos uma avaliação completa daquilo que Deus está realizando no nosso meio e através de nós. Durante essa semana eu recebi muitas notícias boas. Resultados da semana do clamor, jovens que gostariam de ficar grávidas e não conseguiam, ficaram grávidas e a família está celebrando. Estiveram neste altar aqui, não que tenha alguma coisa mística neste altar. Este altar é um simbolismo, a igreja que está reunida aqui faz esse lugar ser importante, porque nós estamos aqui clamando ao nome do nosso Pai, a presença do nosso Pai, a manifestação do nosso Pai. Ele é um altar comum, ele é de concreto. O que faz ele ser especial é quem nós invocamos neste lugar. É quem nós adoramos neste lugar. É quem nós prestamos o nosso culto, as nossas primícias do tempo, da adoração, dos recursos neste momento. E isto faz com que esse lugar seja muito especial e os milagres de Deus aconteçam, porque o nome dele está sendo honrado, não só neste lugar, mas com as pessoas que se reúnem aqui também. Olha que grito de alegria. Fora também deste lugar. Então o Senhor tem nos convidado a entendermos essas verdades e a vivermos o princípio que Ele mesmo viveu. Jesus é o nosso modelo de vida, irmãos. Jesus de Nazaré, o Jesus, homem que viveu aqui, é o nosso exemplo de como devemos viver. E o Cristo ressurreto, ele inaugura a nova fase da eternidade, onde nós podemos aplicar a nossa fé e crermos nas promessas que ele fez, da vida que ele conquistou para nós após esse momento. O Jesus de Nazaré e o Cristo ressurreto, que são as mesmas pessoas, Jesus homem e Jesus Deus, nos convida a termos como estilo da nossa existência uma vida que compartilha, uma vida que é generosa, uma vida que reparte tudo que Ele nos deu. E a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, tudo que repartirmos em amor será um canal para a bênção de Deus, para atender às necessidades e demandas deste mundo decaído, das pessoas que estão sofrendo, porque Ele é capaz de transformar tristeza em alegria, de morte em vida, de caos em ordem, de falta de esperança em esperança. Por isso nós somos chamados para compartilhar a solução do mundo. Nós não somos a solução do mundo, mas nós somos aqueles portadores, nós somos aqueles que temos a solução para o mundo. E a solução não vai vir através de uma nova ordem política, uma nova ordem mundial, um novo banco, um novo emprego, não. O novo governo vai vir, a vida de fé, de esperança e amor, que nós tanto precisamos. É quando nós tivermos homens, mulheres, adolescentes, crianças, adultos, terceira idade, vivendo a vida que o Senhor planejou para cada um de nós, que começa em Jesus Cristo. E aí nós teremos governantes de Deus em Jesus Cristo. Teremos autoridades governantes em Deus, Jesus Cristo. Teremos uma sociedade que não vive uma farsa, mas cheia do Senhor do poder e do poder do Senhor Jesus. Nós teremos pessoas batizadas pelo amor, porque o amor vai habitar nelas, porque o amor é uma pessoa. E aí não vai sobrar mais tempo, egoísmo para vivermos somente para nós mesmos, mas teremos uma vida deixada aqui pelo próprio Deus e conquistada pelo próprio Deus em Jesus, para deixarmos um legado, prepararmos o caminho como João Batista fez, para que as próximas gerações, até que Jesus volte, conheçam o grande amor e projeto de Deus para a humanidade. Amém, irmãos? Esse é o propósito de uma vida abençoada, por isso Deus nos abençoou. Por isso que Ele nos alcançou, por isso que Ele nos perdoou. E nós vamos compartilhar um pouquinho hoje, e diante dessa mensagem, que nós vamos compartilhar hoje, iniciando já o fechamento que vai acontecer no próximo domingo, da campanha 40 dias de uma vida abençoada, eu quero encorajar você a adquirir o livro se você não adquiriu. Irmãos, que livro abençoador. Como eu aprendi muitas coisas como pastor através daquele livro, sobre a questão de entender que eu já sou abençoado. E que eu não oferto para Deus para ser abençoado, eu oferto para Deus para as pessoas, eu dou para Deus e para as pessoas, eu reparto com Deus e com as pessoas, porque Ele já me abençoou.
E toda vez que eu reparto aquilo que Deus me deu, mais amor, mais paz, mais alegria, mais do Evangelho, mais da sua graça, mais dos recursos que Ele me deu, para a glória dEle, como primícias dEle, para atender a necessidade, para curar a dor de alguém, para dar comida a um faminto, para dar abrigo a alguém que está desabrigado, para vestir alguém que está passando frio, para acolher com um abraço, com uma palavra de amor, de encorajamento. Toda vez que eu decido repartir isso, eu estou sendo parecido com Jesus. Logo, eu estou sendo exatamente o filho que Deus me desejou, ou filho que Deus nos criou para sermos, filhos e filhas. E durante todo esse período nós tocamos muito sobre a questão das primícias, de colocar Deus em primeiro lugar, e como também Mamon age na nossa vida, de maneira muito sutil, tentando tomar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Pela manhã, compartilhamos a parábola do filho pródigo, mostrando ali que não adianta eu ter os bens, os recursos do Deus Todo-Poderoso, mas viver com esses bens e com esses recursos afastados e sem a orientação do nosso Pai. Porque as bênçãos de Deus não garantem uma vida abençoada. E aquele filho tinha as bênçãos do pai, pegou as bênçãos do pai, saiu pelo mundo com as bênçãos do pai e estragou tudo, gastando tudo de maneira irresponsável. Sua vida, seus bens, o conhecimento que o pai tinha lhe dado, e o que lhe sobrou era desejar comer a comida dos porcos. Porque as bênçãos do pai, as riquezas do pai, sem a presença e a orientação do pai, não geram valores, não geram princípios, não deixam legados eternos. Eles são temporários, e aquilo que deveria ser bênção para nossas vidas se torna maldição. Nós compartilhamos pela manhã. Então, quero encorajar você a adquirir o livro, a pegar a mensagem pela manhã, assistir na sua casa, que você também vai ser abençoado com muitas verdades espirituais que, por graça e bondade, Deus tem compartilhado conosco também nessa noite. Repartir como estilo de vida. O Senhor nos chama como filhos e filhas para aprendermos os princípios de aprender a desfrutar e também a compartilhar todas as riquezas que Ele tem colocado em nossas mãos. E uma vida abençoada, ela é composta da presença do Pai, dos valores do Pai e das bênçãos e riquezas do Pai. Qualquer ordem fora dessa não vai cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Fomos chamados para entender que uma vida abençoada começa com a presença do Pai, com os valores do Pai. Quais são os valores do Pai? Paz, amor, segurança, verdade, justiça, generosidade. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre os valores do Pai? E aí vem as riquezas de Deus sendo compartilhadas para um propósito, as bênçãos de Deus nos alcançando, porque nós nunca somos o alvo final das bênçãos e das riquezas de Deus sobre a nossa vida. Nós nunca somos o alvo final, nós somos os canais. Nós desfrutamos da bênção, mas ela passa por nós para abençoar outros. Ela passa por nós para edificarmos outros. Ela passa por nós para sermos alívio para os outros. Ela passa por nós para encorajarmos outros. E um cristão, um discípulo de Jesus, precisa entender isso claramente. Nós não fomos chamados para acumular conhecimento, para acumular riquezas, para acumular bênçãos, como se Deus não estivesse ligando para o restante do mundo. Deus estivesse preocupado somente com a minha própria vida, com as minhas necessidades, e que se dane o mundo. Não, não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele doou. O princípio de estilo de vida está estabelecido em Deus. Foi estabelecido e materializado em Jesus. Jesus é o estilo de vida de Deus sendo revelado para nós. Em Jesus, Deus doou e repartiu tudo de melhor que Ele construiu neste hemisfério todo, nessas galáxias todas. Ele desejou repartir também comigo e com você. Mas isso também passa por um princípio de ser um bom filho e uma boa filha, colocando Deus no devido lugar na nossa vida, colocando os valores de Deus no devido lugar, colocando as bênçãos e as riquezas que Deus nos deu no devido lugar. E o devido lugar não é em primeiro lugar nas nossas vidas, porque senão quem nos governa é qualquer outra força do que propriamente Deus, é Mamon, é o medo, e ele gera isso, medo, insegurança. Como no filho pródigo, gastar a vida, os bens, os valores e as riquezas de maneira irresponsável.
Quando é que começa essa sabedoria para desfrutar da vida de maneira sábia e compartilhar aquilo que Deus nos deu de maneira sábia? Bom, começa entendendo que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Jesus. Mas eu quero dar algumas dicas para você aqui nessa noite, dicas importantes. Como um bom pai, ele não quer abençoar coisas que não estão em ordem, por falta de dedicação e empenho dos seus filhos e filhas. Diz o Espírito, em Gênesis, no capítulo 1, que depois de toda a criação, diz que antes da criação, o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra, e a terra era sem forma e vazia. Logo, o caos estava estabelecido na terra. Só o Espírito do Senhor pairando, ele via o caos, até que Deus começa a dar ordens. E nas ordens de Deus, as coisas começam a ter vida, o caos começa a ser eliminado. Numa tradução original diz que o caos estava estabelecido sobre a terra. E pela ordem de Deus, no envio do Espírito, o que estava em caos começa a ter ordem. É essa ordem que Deus deseja trazer para a nossa vida, irmãos. Ordem para a nossa vida. Colocar tudo no devido lugar. Emoções, colocar a nossa mente, a nossa psique, a nossa espiritualidade e os recursos que Ele nos deu em ordem. Deus não é Deus de caos. Deus é o Deus de ordem, Ele deseja trazer ordem para a nossa vida. Então, diante de tudo que nós aprendemos na leitura do livro, que é extraordinário, nos compartilhamentos da palavra de Deus que contém no livro, nos pequenos grupos multiplicadores, nas celebrações que nós tivemos aqui até hoje, deixa eu lhe dar alguns direcionamentos importantes para você colocar a sua vida em ordem. Primeira delas, saia das dívidas. Se você está com dívidas, saia correndo delas. Venda seu carro, venda algumas coisas, tenha uma vida mais simples, pague as suas dívidas, porque Deus não abençoa pessoas caloteiras, pessoas que não honram com seus compromissos. Isso é um caos. Cancele seus cartões de crédito se eles têm sido uma maldição para a sua vida. Faça uma consultoria financeira, estude sobre finanças na Bíblia e estude sobre finanças com a sabedoria que Deus deu para pessoas para colocar a vida em ordem. Se neste momento você está passando desafios, evite viagens, evite restaurantes, evite agora gastar com coisas que são supérfluas e que você pode viver sem, para você colocar a sua vida em ordem. Compre à vista, peça descontos, fuja das enganosas promoções. Já reparou quando nós vamos comprar alguma coisa, a gente sabe no fundo que não deveria comprar, a gente já chega se justificando para o marido ou para a esposa ou para os filhos. Não, eu comprei porque estava numa promoçãozinha, sabe? Tá, depois você volta a comprar, com responsabilidade. Agora é hora de fechar a torneira, é hora de honrar os compromissos. É hora de ser um homem, uma mulher de honra, de que deu a palavra e vai cumprir. Se as suas dívidas é com o Estado, é com o governo, pague-as. Porque Jesus nunca ensinou desobediência civil a ninguém. Jesus falou que é de César, dá César. O que é de Deus, dá a Deus. Esse governo que os homens implantaram de injustiça um dia vai acabar. Mas ele não vai acabar vocês se tornando ladrões e sonegadores iguais a eles. Não é assim que termina. Não é assim que acaba. O caminho de Deus é outro. Segunda dica, não manipule as pessoas. Não se faça de vítima, não use as redes sociais para chorar miséria. Não manipule as pessoas e parentes, pois Deus não abençoa manipuladores. E a palavra para manipuladores na Bíblia é a mesma palavra hebraica utilizada para bruxaria. Pessoas que encantam e enganam, sabe como? Aquelas pessoas que jogam letrinha, quando estão com alguma necessidade, jogam uma letrinha para você. Sabe, se faz de vítimazinha, joga uma letrinha para ver o que você vai fazer. Ai, queria tanto isso, mas sabe, estou impossibilitado agora. Não faça isso, meu irmão. Tenha suas experiências com Deus. Deus vai levantar pessoas para te abençoar, mas não manipule. Muitas pessoas hoje em dia manipulam para conseguir dinheiro, para conseguir apoio, de maneira contrária aos princípios e valores que Deus estabeleceu. Você não pode ficar jogando verde para as pessoas para esperar que Deus vá prover para você. Não tente manipular Deus. Agonize diante de Deus para não agonizar diante das pessoas. Ore diante de Deus e peça a provisão de Deus.
Deixe que a provisão chegue da parte de Deus, e ela vai chegar. Mas não viva como manipulador e manipuladora. Deus não abençoa esse tipo de vida. Deus, ele não nega vidas. Deus não faz distinção de pessoas. Deus faz distinção de atitudes. Deus recebe todos para a salvação que estiverem até Ele. Mas você vai encontrar na Bíblia um monte de atitudes que Deus reprova. Ele não é a favor dessas atitudes. E uma delas é se vitimizar. Busque em Deus. Todas as pessoas da Bíblia que estiveram agonizando diante de Deus, orando e pedindo, foram surpreendidas com verdadeiros milagres de multiplicação e de chegada de pessoas para abençoá-las. É assim que vive um verdadeiro discípulo do Senhor. Ele precisa ter experiências com Deus. Ah, pastor, o senhor fala porque você não tem necessidade. Eu fiquei 2 anos desempregado, sendo sustentado por Deus pelos corvos que Ele mandava, pelas pessoas que Ele mandava. E foi o tempo que eu mais fui bem sucedido na minha vida, ao ponto de chegar em igrejas, pregar e ministrar, e eu nunca cobrei nada para isso. Cantar, não falo cantava não, mas nós íamos lá, né, Job? Compartilhar adoração. Nunca cobrei nada, pelo contrário, sempre deixei lá até CDs para ajudar na construção das obras. E chegava em casa, tinha no meu bolso, porque o pastor, de livre e espontânea vontade, falou: meu filho, você não pediu nada não, mas está aqui para você uma oferta. E quando chegava em casa, era do gás que tinha acabado, era do plano de saúde da minha esposa grávida que ia vencer na segunda-feira. Estava lá, sabe o que Deus? Mandando o necessário diariamente para a provisão dos seus. E nós precisávamos viver essa experiência. E meu sogro ficava brabo, porque nós morávamos de porta, né? Abria minha porta, dava de porta para a casa dele. E ele: como é que vocês passam por um momento desse e não falam comigo? Porque eu e minha esposa precisávamos viver as nossas experiências com o Pai. Nós precisávamos clamar ao Pai. E o Pai respondia. Um dia acabou o nosso gás, 2 dias sem gás dentro de casa, com um bebê. O Senhor naquela noite me incomodou a estar orando, fiquei em oração, ia pregar domingo de manhã. No domingo de manhã chegamos lá para pregar, sem gás, o que eu vou fazer? Continuei sem preocupação, preguei e ministrei. Pastor Márcio Porfírio, que está aqui hoje, é uma das pessoas mentoreadas por mim, um grande amigo, um pastor de Deus, uma igreja que foi gerada a partir dessa igreja. Ele escolheu essa igreja para ser mãe da comunidade batista, lá de Campo Grande, Comunidade Batista Restauração. E lá nós implantamos aquela igreja. Pastor Márcio chega no final do culto e diz assim: meu amigo, tudo bem com você? Eu: tudo bem, cara, o que houve? Não, cara, toma isso aqui. Com a cara inchada, batida. E eu falei assim: o que é isso? Cara, isso aqui é o dinheiro do gás para você. Você entendeu isso? Ele não sabia de nada. Eu falei assim: mas como assim? Como é que você sabe disso? Cara, Deus me manteve acordado a noite toda falando: separa esse dinheiro que é o valor do gás e dê para o Alex porque ele está precisando. Cara, eu quero dormir, toma o dinheiro do gás. E aí nós fomos para o carro, sabe como? Chorar. Chorar de alegria pela provisão de Deus sobre a nossa vida, porque nós adotamos um estilo de vida de repartir. Não tem satisfação maior do que ver Deus se apresentando para a gente com toda a provisão que nós necessitamos, irmãos. Deus é um Deus bondoso, repartir é o estilo de vida dele, e todos que assim vivem estão sendo identificados como verdadeiros filhos e filhas de Deus no mundo que carece que as pessoas venham compartilhar vida em todas as esferas, porque elas estão precisando de vida e vida em abundância. Então não manipule as pessoas. E assim Deus me disse: eu quero te ensinar, Alex, quem realmente é o seu provedor. Não é a forma que você faz as coisas, é quem eu sou na sua vida. E eu aprendi muito isso. Na leitura desse livro, então, foi maravilhoso ouvir Deus falar isso comigo de novo. A terceira orientação para você: nunca ostente nas redes sociais. Nunca ostente nas redes sociais. Tem coisas que são privadas para a nossa vida. Assim como o chororô não deve ser colocado publicamente, mas estarmos diante de Deus, fazendo a conexão do Facebook, sabe? Face no book, no livro da vida, com Jesus. É assim que nós devemos ir para lá, não é ficar só em Facebook e WhatsApp. Vai para lá e faz um Facebook com o Pai. Bota a face na palavra dele e veja quais são as orientações, os milagres e a provisão. Existem muitas questões referentes à comida, viagens, roupas e compras, que são para a nossa pessoalidade, irmãos. Não é para ficar colocando, não, lá na internet, não. O cara come um bife e bota na internet. A outra vai comprar o sapato, mostra o pé botando no sapato e bota a foto e compartilha.
Irmãos, tenha sua vida privada um pouquinho só. Tem coisas que as pessoas não entendem. Eu já testemunhei para você aqui, eu faço de propósito. Você está vendo aquele balcão lindo lá atrás? Espero que não tenha acontecido de alguém entrar e falar assim: e aí, fazendo obra para a gente lá ofertar? Olha o balcão caro para caramba que está lá. Negócio de mármore, um dinheirão com tanta coisa para você gastou. Paga a língua agora, bem feito, nós ganhamos aquilo. Nós ganhamos aquilo. Um irmão aqui da igreja fechou um contato com uma empresa e ao olhar para aquele imóvel lá que o pessoal ia se desfazer dele, falou assim: tem a cara da minha igreja, até a cor é a cara da minha igreja. Foi falar com os engenheiros e arquitetos: pô, olha só, dá isso aí para a minha igreja. E pela moral que ele tem, né, lá com as pessoas, falou assim: olha, tá beleza, leva lá para a sua igreja. Aí o irmão Emerson pegou o caminhão juntamente com o pastor Edson, foram lá pegar e montaram aqui a nossa cara, irmãos, glória a Deus por isso. Sabe quanto custa o móvel daquele ali para ser fabricado? R$6.000. Queima a língua. Tem coisas, está rindo? Tem coisas que a gente não pode falar. Lembra do pastor está mandando eu pregar o relojão dele? Queima a língua também, não comprei não, ganhei. E retorci para não pegar, até que o irmão falou assim: pastor, isso tem a ver com um princípio que eu tenho aprendido de compartilhar. Eu fazia coleção de relógios, pastor, eu quero abençoar o Senhor com esse, porque isso não vai me prender mais. E não deu só para mim não, deu para muitos irmãos. Queima a língua, bem feito. Então, cuidado, cuidado antes de você julgar, cara. Cuidado antes de você falar. Cuidado com os preconceitos. Olha, é tempo de amadurecer, irmãos, é tempo de ter uma vida abençoada, amém? Nunca ostente nas redes sociais. Não desperdice. Pague simplesmente pelas coisas que realmente você pode sem ostentar. Simplicidade é um dos aspectos da realeza cristã. Simplicidade. Não precisa fazer isso. Quarta dica para você: definitivamente pratique a doação. Quando Deus me deu esse princípio, eu disse: Senhor, mas eu sou dizimista. Eu sou dizimista. Ao ler o livro, Deus falou assim: tá, você é dizimista, mas você não faz mais do que a obrigação de devolver a primícia, ela é minha. Primícia é obrigação, não pertence a você. Nós estamos nessa campanha porque nós paramos e cansamos de ser enganados por pessoas que só utilizam a Bíblia para os seus próprios prazeres. Aquilo que eles concordam, eles apoiam. Aquilo que eles não concordam, eles não apoiam. A Bíblia diz que as primícias são do Senhor. E Ele revelou isso enviando Jesus. Porque Ele deu a primícia que é Jesus. E primícia não tem a ver com dinheiro. Primícia tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar. O tempo para Deus, as orações para Deus, o compartilhamento com Deus, nossa devoção a Deus, obediência a Deus, compartilhamento da nossa vida para com Deus. Isso é primícia, que também alcança as áreas da finança. Mas se o nosso coração não for de Deus, que é o mais importante, com certeza, nem primícia, nem oferta, nem nada, porque nós seremos dominados pelo dinheiro. Nós levaremos isso com orgulho para o túmulo. E aí descobriremos que não valeu a pena. Não valeu a pena. Deus tinha colocado em nossas mãos para propósitos maiores. Então, definitivamente, pratique a doação. Dízimo é devolução para Deus por proteção. Ofertas e primícias são ofertas da prosperidade. Então, ao ofertar, é necessário que eu faça 4 perguntas a Deus, se Ele é o Senhor da minha vida. Não é fazer 4 perguntas para mim mesmo, é fazer 4 perguntas para Deus. Senhor, quais são suas expectativas em relação à minha vida e às riquezas que o Senhor colocou em minhas mãos? A família que o Senhor me deu, a vida que o Senhor me deu, o emprego que o Senhor me deu, a igreja que o Senhor me deu, a vizinhança que o Senhor me deu no lugar novo que eu estou morando, porque existe um propósito para isso. Eu não sabia que ao me mudar, nós estaríamos alcançando o coração de tantas pessoas. Eu não sabia, porque eu saí com uma arma na minha cabeça e na cabeça da minha esposa. Meus filhos assustados, porque os traficantes pularam para minha casa e renderam, invadiram a minha casa e a minha família. Eu não sabia quais eram os propósitos, mas eu só ia sair daquele lugar se realmente acontecesse isso. E a igreja muito sai. Eu não imaginava que Deus utilizaria uma forma de preservar a nossa vida, mas deixaria que algo acontecesse para eu obedecer Ele de verdade. E aí hoje nós vemos por que Deus nos levou para onde Ele nos levou. E até que Ele nos permita estar ali, se Ele pode nos mandar para qualquer lugar, eu já falei isso, pode mandar até para a África que eu vou. Qualquer lugar que Deus mandar, eu vou. Se Deus mandar eu ir para qualquer lugar, eu vou, irmãos. Eu tenho esse princípio que a minha vida é dele.
Eu só tenho vida por causa dele. Eu só tenho uma família por causa dele. Para onde ele me mandar, eu vou. E ele me mandou para um lugar para estar ali, compartilhando vida. Eu nunca imaginei que existiriam pessoas ali precisando de vida e ele usaria esses mecanismos com outros irmãos para alcançar essas pessoas. Então, compartilhe. Devolva dízimos com fidelidade, ofertas com generosidade, primícias com gratidão e todas com grande alegria e voluntariedade. Nada por barganha, por força, por querer algo da parte de Deus e em troca é verdadeira adoração. Eu não sou generoso e compartilho porque eu quero. Eu sou generoso e compartilho porque eu já sou abençoado em Cristo Jesus e da mesma forma que o Pai se doou para mim, eu me dou para as pessoas. Isso é princípio de vida. Isso está no nível da grandiosidade de Deus. Está no nível daqueles que são chamados para serem filhos e filhas de Deus. Está aqui em cima. Os filhos de verdade são generosos. Eles não são uma farsa. Eles têm o princípio do doar e do repartir, porque o maior desejo deles é serem parecidos com o seu Senhor. E se temos Cristo como Senhor e como Salvador, nosso desejo é sermos muito parecidos com Ele. Qualquer outra coisa não se aplica aos chamados para serem discípulos, filhos e filhas do Senhor Jesus. Em resposta, Deus foi muito simples para mim. Ele diz o seguinte: olha, você precisa me perguntar quando dar, quanto dar, onde dar e para que ou para quem dar. Essas respostas quem dão são Deus na sua palavra, porque eu decidi não ser mais dirigido, irmãos, e muito antes de ser pastor, por qualquer filosofia ou teólogo de plantão para dizer o que eu tenho que fazer com a minha vida e com meus recursos no lugar de Deus. Nenhuma religião, nenhuma tradição. E olha que graças ao bom Pai eu tenho sido muito abençoado por ouvir a voz dele. E vou continuar ouvindo a voz dele. E quando alguém talvez me ouça falar, eu sou muito abençoado, já acha que uma vida abençoada está pautada no quê? Em riquezas. Não. Está na presença do Pai e nos valores do Pai. Riqueza, o Pai dá. Valores é o que o Pai é. Ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é sabedoria. Isso, riqueza não compra. Valores, riqueza não compra. Valores são encontradas quando eu dou a minha vida em obediência ao Senhor, porque Ele é a própria sabedoria. Em todas as áreas da minha vida, eu decido ouvir a voz de Deus. João, capítulo 10, versículo 27. Diz assim o Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Perceba que não é só ouvir a voz. Jesus sabe quem é e quem não é dele. Jesus sabe de quem ele é Senhor e de quem ele não é. Ele sabendo é o mais importante. Nós temos o papel de entender aonde começa o princípio da vida abençoada. Começa em eu entender que eu fui chamado para ser ovelha do pastoreio dele. As minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que é isso? Elas são meus talmidins, elas são meus aprendizes, elas têm prazer em me seguir. Elas têm prazer em compartilhar o mesmo princípio de vida que eu compartilho. Elas colocam Deus em primeiro lugar, elas colocam todas as outras coisas em ordem com a ajuda de Deus, elas compartilham com os necessitados, elas compartilham com aqueles que estão sem provisão de pão, sem provisão de abrigo, sem provisão de amor, sem provisão de afeto, sem esperança. Estão vivendo agora baseadas e acalentadas pelo Amitril, pelo Rivotril, pelo Lexotan socadinho com leite. Ele é abrigo e alívio. Não estou dizendo que você não deve se ir tratar em algumas questões. Mas perceba, Deus é o nosso alívio completo. Ele é o nosso Senhor. A vida tem sentido quando é entregue a Ele. E tudo mais, após a vida ser entregue, passa a ter sentido e propósito. Aquilo que Ele nos deu para ser bênção, se torna bênçãos para nossas vidas e para a vida das pessoas também que nos cercam. Deus nos chama a ouvir a sua voz. Então vamos compartilhar o texto que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 20. Jesus ressurgiu para repartir.
E temos como propósito bater um papo hoje, como estamos fazendo, de entender que a nossa vida deve ser uma vida que segue Jesus, porque Ele nos conhece, que ouve as suas palavras e que tem prazer em ser identificado como um filho e uma filha dele neste mundo em missão. João capítulo 20, versículos de 24 em diante, é onde Jesus aparece a Tomé. Como e quando eu começo a ter uma vida verdadeiramente abençoada por Deus, no verdadeiro conceito de bênção sobre a minha vida, porque quem determina quem é abençoado e abençoador de verdade não é o nosso próprio conceito, são os conceitos de Deus em relação à nossa própria vida. Versículo 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Aqui é logo após a ressurreição de Jesus. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lado direito em que ele foi furado, não crerei. Uma semana depois desse acontecido, mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali reunidos, e com eles estava Tomé. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes, muito felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram registrados e inscritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Uau! Uma vida abençoada começa com a valorização da minha incredulidade, mas não com a permanência da minha incredulidade. Deus não tem problema com incrédulos. Deus não tem problema com aqueles que não creem. Tomé foi um dos 12 escolhidos por Jesus a viver com Jesus, a compartilhar e ver os seus milagres. Ele estava presente em muitos momentos em que Jesus ressuscitou mortos, curou leprosos, estabeleceu visão aos cegos, aonde ele perdoou pecados, aonde ele levantou um coxo de nascença, aonde ele fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, aonde ele compartilhou os princípios do reino, aonde Jesus compartilhou o próprio Pai diante dele, quando ele estava com Filipe, e ele pede para ver o Pai, e Jesus diz: como você me pede para ver o Pai, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou contigo há tanto tempo, e você não consegue me reconhecer? É este Tomé que nós estamos falando. Deus não tem problema com a incredulidade. E a primeira coisa que nos aproxima de Deus é quando nós não paramos e não somos dominados pela nossa incredulidade. Porque a incredulidade é o contrário de um princípio e meio que pode nos aproximar de Deus, pode se tornar o nosso próprio Deus. E aí vivemos ou tendo como pai ou como princípio da nossa vida somente a incredulidade. Segue-se aqui o discurso. Deus, ele, na pessoa de Jesus, não atende à incredulidade de Tomé no primeiro momento, depois dele afirmar para os discípulos, amigos dele falaram: nós vimos o Mestre. Os amigos anunciando: cara, nós vimos Jesus, nós vimos o nosso Senhor. O texto que nós acabamos de ler, essa narrativa acontece logo depois da morte de Jesus. Jesus é ressurreto, começa a aparecer para os seus discípulos. E aqueles que estavam com Tomé, alguns dos 12 reunidos, orando, disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé não deu a mínima para a mensagem que estava sendo pregada. Tomé não deu a mínima para a comunicação daqueles que eram parceiros dele, eram discípulos dele.
tinham recebido a autoridade de Jesus para continuar a caminhada. Ele diz, eu não acredito. Eu só acredito se ele me mostrar as mãos e eu tocar no buraco da ferida. Se eu tocar do seu lado, no buraco ao seu lado. Porque antes disso, eu não vou crer. Uma semana depois, eles estão reunidos no mesmo lugar, Jesus aparece. E Jesus aparece e não fala com ninguém. As portas estão trancadas, Jesus já entra de maneira extraordinária. Como é que o senhor apareceu aqui? Eu sou Jesus, filho. Eu sou Jesus, você esqueceu disso? Eu sou o Jesus ressurreto. Agora eu não sou nem o Jesus de Nazaré mais, eu sou o Cristo ressurreto. Eu sou o enviado de Deus. Eu sou a manifestação da glória do Pai que venceu a morte e inaugurou uma nova aliança baseada agora no amor e na graça. Eu estou aqui agora no meio de vocês. Jesus não fala com ninguém. Jesus se dirige logo para o incrédulo. A incredulidade aproximou Jesus lá de Tomé. Jesus chega para Tomé e já estende a mão. Toca aqui. Você já imaginou uma cena dessa? Você está reunido, você abre o olho, Jesus aparece na tua frente. E ele já se direciona a você, não fala com ninguém. Toca aqui. Tomé toca. Toca do lado agora. Mas Jesus, o senhor não estava aqui semana passada. Como é que o senhor está sabendo que eu falei? Alguém caguetou. Tem um caguete aí. Foi Pedro. Pedro caguetou. Pedro, impossível caguete. Foi Pedro que foi falar para o Senhor, né? E o Senhor, não, filho. Eu estava aqui contemplando vocês, eu vi você, eu vi a sua dúvida. A sua incredulidade me atraiu. Mas é hora de vencer a incredulidade, porque uma vida abençoada começa por eu superar a incredulidade para viver uma vida abençoada em Jesus e logo viver a mesma essência que Jesus estava vivendo e compartilhando com os discípulos. O que Jesus estava fazendo naquele momento quando ele aparece para os discípulos? Repartindo. Jesus ressurge dos mortos para repartir. Jesus ele é ressuscitado pela glória do Pai para vir ao mundo e repartir. E diz a Bíblia que Jesus ficou mais de 40 dias após ressurreto, ensinando aos seus discípulos e aparecendo para muitos de seus discípulos e dizendo, agora eu vim compartilhar a vida abundante e a vida zoe de Deus para todos vocês. A vida abençoada começa quando nós recebemos aquilo que Deus veio compartilhar de mais precioso para cada um de nós. Repartir para cada um de nós a própria vida que Ele deu ao Filho. É isso que esse texto fala. No versículo 24 diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Se você deseja viver sua nova vida para repartir, gerada na ressurreição dele, você precisa entender que essa vida começa quando eu recebo aquilo que Deus repartiu de mais precioso para nós, a própria vida zoe dele. O que é a vida zoe de Deus para nós? Bom, ela está lá no versículo final, onde Jesus diz, o Filho de Deus, e crendo para que vocês tenham vida em seu nome. A palavra vida no Evangelho só de João, no Evangelho de João, aparece mais de 66 vezes. É o tema principal e central de João. Jesus veio trazer vida. Ele inaugura o seu livro dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. E ele começa a falar que Jesus veio trazer vida. E ele fala que a vida estava no Filho. E a vida só é conquistada no Filho. Mais à frente ele usa João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que repartiu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 10,10 ele vai falar sobre vida de novo, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora, nesse momento, após a ressurreição, Jesus, após aparecer a Tomé, ele diz, eu vim para que você tenha vida e vida plena. O assunto é vida. E é impossível ter vida sem ter uma vida abençoada, sem viver a nova vida em Cristo Jesus. E essa vida que Jesus quer compartilhar comigo e com você nessa noite, é a vida que tem no seu conceito a carregada de uma expressão que é muito mais forte do que a vida que nós estamos vivendo. A vida zoe de Deus para nós, no grego, ela tem um sentido de que Deus está autorizando Jesus a nos doar a própria vida que o Pai deu a Ele. A própria vida que o Pai deu a Ele. A vida zoe de Deus para nós é a vida que Deus deu a Jesus. A vida que gerou a presença dEle, a provisão dEle,
a segurança dele, a proteção dele, o apoio no momento de dor que Jesus foi negado, foi humilhado, foi massacrado, mas ali não era o fim, ali era o começo da vida nova em Jesus e para Jesus. Naquele momento em que todos achavam que Deus tinha abandonado Jesus, que todas as pessoas tinham abandonado Jesus, era necessário que Jesus passasse por um pouco de tempo por aquele sofrimento. Mas Deus estava ali gerando vida e força a Jesus. É essa vida que fez ele passar por todo o sacrifício, por toda a humilhação até a morte e morte de cruz. E naquele momento que Jesus cumpre o propósito dele, que ele faz exatamente o propósito de Deus ser cumprido na sua vida para com a humanidade, ao terceiro dia, Deus vai lá e ele dá a palavra final sobre a vida que ele deseja também que seja repartida conosco. Sai da sepultura. Ele é ressuscitado através da glória do Pai. Jesus vence a morte. Jesus volta à vida. E agora ele, como verdadeiro Cristo de Deus, o Filho de Deus, começa agora a repartir a vida abençoada que Deus deseja para todos nós. A vida Zoe. A vida abundante. E um dos significados dessa vida, para mim e para você entender um pouquinho, é que essa vida significa vida cheia, vida repleta, vida transbordante, vida que nós não podemos conter os efeitos de Deus sobre ela, através de nós. É uma vida que está carregada de alegria, de intensidade e de visão. Este é o sentido grego da vida Zoe, que Deus veio trazer para cada um de nós, relatada também nesse texto, através da vida que Jesus nos oferece. Vida intensa, vida de plena alegria e vida de visão. Quem tem visão tem esperança. Quem tem visão consegue enxergar coisas que ninguém mais consegue. E Deus não deseja dar essa vida intensa, plena, cheia de intensidade, cheia de satisfação, que é também a vida eterna, e é a vida eterna, mas que começa aqui, cheia de visão para essa vida, contemplando as coisas que ainda vão acontecer, que não aconteceram, mas desfrutando da sabedoria de aprender a viver com todos os desafios e alegrias que essa vida também trazem para a gente. É essa vida que nos dá intensidade ante os desafios, as dificuldades, as perdas, os sofrimentos, que enche o nosso coração de fé, de alegria, que nos faz compartilhar e viver os princípios e valores de Deus. É essa vida que Jesus promete para a gente. É essa vida que está lá também em João 10:10. É essa vida que está faltando para as pessoas que estão depressivas dentro das suas casas, sem esperança, sem propósito, sem sentido. Pessoas que estão vivendo por viver, porque decidiram viverem afastadas de Deus e seguindo seus próprios rumos, direções e caminhos. É essa vida que Jesus promete. A incredulidade de Tomé o levou a tomar um outro passo, a reconhecer Jesus. E é interessante algumas coisas que acontecem nesse texto que eu quero compartilhar com você. Então, se você deseja viver uma nova vida para repartir, gerada na ressurreição de Jesus na sua vida, primeiro, decida vencer e viver acima da incredulidade. Decida vencer e viver acima da incredulidade. Vamos ler todos juntos o texto, por favor? Vamos lá. Os outros discípulos... Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo de crer para dar. Hoje Deus pede a vida. Primícias, dízimos, ofertas não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida. Aquele que nos doou a vida pede o dízimo de volta para Ele. Porque é o que nós temos de mais precioso, a nossa vida. Não tenha medo de dar a vida para o Senhor. Na verdade, o meu conselho para você é que antes de você desistir ou continuar desperdiçando o seu tempo, seus recursos, sua vida, sua inteligência, a sabedoria que Deus lhe deu, tudo isso, em relacionamentos, buscando em outros projetos fora do Senhor, que você faça um teste com o Senhor e pergunte para Ele quais são as expectativas dele em relação à sua vida nessa noite, porque eu acredito que Ele já está respondendo. Talvez não seja a vida que você esteja vivendo.
talvez não sejam os pensamentos que você tem, porque ele diz que é ele que conhece os planos e pensamentos que ele tem para nós. Planos de nos fazer prosperar e ter um futuro, não de nos causar dano ou engano. Essa é a palavra que ele deu para o profeta Jeremias e continua ecoando para nós. Não tenha medo de crer para dar. Não coloque o princípio do medo como barreira na sua vida. Deus sempre vai pedir algo para mim e para você, não para tentar, mas para nos provar, refinar nossa adoração e testar o nosso amor. Você ama Deus? Viva como alguém que ama. Nós somos filhos de Deus, somos convidados a viver como alguém que ama. Nós falamos que Ele é o primeiro em nossa vida, que as nossas ações e práticas realmente demonstrem isso. O que estava acontecendo naquele momento lá com Tomé, é que Tomé, por um momento, tinha se esquecido de tudo que Jesus era e Ele tinha prometido. Decida vencer a incredulidade. Se Deus está te pedindo algo, não tenha medo de dar para Ele, nem que seja a sua própria vida. Deus não está interessado nos seus recursos. Recursos sem vida não alteram nada na vida e na manifestação de Deus sobre a humanidade. Uma vida doada, devolvida de maneira espontânea, gera festa nos céus. O Senhor deseja a nossa vida. Segundo, você que deseja viver a sua nova vida como aquele que veio para repartir, acredite a partir de hoje no sobrenatural de Deus. Acredite a partir de hoje no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus existe. Ele está se movimentando em todos os lugares, em todos os momentos, para todos aqueles que creem. O texto nos mostra aí no versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Quem recebe o sobrenatural de Deus receberá paz em dias de tristezas, alegrias em tempos de tristeza, socorro em tempos de luta, provisão em tempos de escassez. Nós somos chamados a crer, irmãos. Nós somos chamados, o povo que é convidado a crer. Hebreus capítulo 6, versículo 11, que é o versículo do ano para a gente. Sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e é recompensador, galardoador, recompensador, que paga salário àqueles que o buscam. É o significado daquela palavra lá, em grego. Ele é galardoador, ele paga salário. Ele não deve salário, ele deseja pagar, ele deseja recompensar, ele deseja dar o que necessitamos. E ele faz até mais do que pedimos ou pensamos, para aqueles que conseguem mobilizar, nem que seja uma pequena fé. Porque nós não precisamos de uma fé muito grande, não. Jesus falou que certa vez que nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos eliminar muitos montes, tribulações, incredulidades que se colocam entre nós e Ele. Ele falou que não precisa uma grande fé. Basta a fé sendo depositada na pessoa certa. Basta a fé sendo direcionada na pessoa certa. Você precisa crer no sobrenatural de Deus. Os princípios de Deus nem sempre fazem sentido, mas sempre funcionam. A história comprova isso. As testemunhas estão aqui espalhadas pela face da terra. Às vezes não faz sentido nenhum. Explica, Senhor, como é que o Senhor entrou com as portas trancadas? Você não vai entender. Mas o importante é que eu estou aqui. Decida crer. Interessante que Tomé só decidiu crer depois que ele tocou. Nós temos um convite para fazer ao contrário. Terceiro, decida crer de verdade. Crer de verdade. Porque hoje nós vivemos uma crença de mentirinha. Se você crê em Deus, creio. Você crê o quê? Que Ele existe. Ah, você crê que Ele existe, mas vive como se Ele não existisse? Você é cristão ateu. Hoje nós estamos sendo mobilizados por uma gama de pessoas que se chamam cristãos ateus, cristãos não praticantes, cristãos desigrejados, apesar de saber que muitos desigrejados têm os seus motivos. Nós precisamos ouvi-los. Eles têm muitos motivos. Mas o grande motivo não é ficar sem Cristo,
e sem compartilhar a vida com Cristo, com os outros irmãos, numa comunidade de fé, porque isso é bíblico. Agora, nós precisamos decidir, porque crer é decidir acreditar. Crer não é algo em que eu vou sentir algo místico, que o vento vai soprar quando eu orar, que o porta-retrato vai cair quando eu estiver clamando a Deus, que a janela vai tremer, que eu vou sentir um arrepio do dedão do pé até o fio do cabelo. Não, não. Crer é decidir acreditar. Crer é decidir acreditar. Quer ver uma verdade em relação a isso? O que o texto diz? O que Jesus falou para Tomé, depois que ele tocou nas mãos e tocou do lado dele? Você só está crendo porque você viu e tocou. Se você está feliz e alegre com isso, Tomé, eu vou dizer para você, muito mais bem-aventurados, felizes, com visão, vida intensa, os que não viram e creram. Cadê os que não viram e creram aqui? Eu não vi, mas eu decidi crer. Jesus estava falando sobre nós lá atrás para Tomé. Tomé, você é feliz? Você acha que você é feliz agora porque você tocou nas minhas feridas? Nas marcas do meu amor, porque ali não são marcas só de sofrimento. Ali são marcas de amor pela humanidade. Você está crendo porque você tocou? Muito mais bem-aventurado aquele adolescente que não viu, tem dúvida, mas decidiu crer. Porque a crença não é ausência de dúvidas, é a superação da dúvida. A crença não é ausência de dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho coisas que são inexplicáveis para mim. Mas o suficiente que foi revelado em Jesus e através de Jesus me fez tomar uma decisão de crer e viver totalmente para Ele. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas perguntas para fazer para Jesus quando eu chegar lá. Mas essas dúvidas não vão se tornar incredulidade ao ponto de eu não vê-lo, não tocá-lo, não crer nas suas palavras, na sua vida, no seu exemplo, nas suas promessas e na vida eterna que Ele veio trazer para mim. Porque crer é decidir. Seja sustentado pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. É assim que vem a fé. É assim que a nossa crença é alimentada. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque no meu lado. E aí eu gosto da parte final. Vamos ler todos juntos a parte final, que é o convite de Jesus para mim e para você. Vamos lá. Pare de duvidar. Engraçado que eu parei só no pare de duvidar, porque muitos acham que ali é o principal. Pare de duvidar, não é não. Pare de duvidar e tome uma atitude, creia. Pare de duvidar e creia. Uma vida abençoada começa quando eu paro de duvidar e decido crer. Porque a mesma decisão que pode me levar a ter as dúvidas, não pode me levar a viver a incredulidade, mas pode me levar a dúvidas e a continuar crendo no meu Senhor, em Cristo como Senhor, como Salvador. Quarto, para você ter uma vida abençoada e ter como estilo de vida os princípios de Jesus de repartir, constate os milagres de Jesus. Constate os milagres de Jesus. Versículo 28. Disse Tomé, depois de ter tocado, Senhor meu e Deus meu. Tomé agora começa a declarar, repartir a sua fé. Tomé agora diz, é o meu Senhor. É o meu Deus encarnado. Tomé não tinha mais dúvida que Jesus era Deus. Tomé não tinha mais dúvida que Ele era Senhor. Tomé agora começa a proclamar. Eu imagino ele falando. Não, Senhor meu e Deus meu. Talvez eu veja ele gritando desesperadamente. Dizendo, Senhor meu e Deus meu, como é que eu pude desacreditar nisso? Como é que meus olhos se fecharam para a verdade do Senhor? Como é que meus olhos se fecharam para a presença do Senhor depois de tudo que eu vivi antes? Jesus não tem problema com incredulidade. Jesus não tem problema, desde que a incredulidade não me leve à prisão e à escravização. Na verdade, Jesus vem para nos conduzir a vencermos a incredulidade. Constate os milagres de Jesus. Só seremos colecionadores de milagres se decidirmos obedecer. Só os generosos terão testemunho de milagres para contar. Só os generosos. Sabe por que você não tem milagre para contar? E agora eu me dirijo para as pessoas que nunca foram alvos de um milagre na vida, porque você sempre conduziu a sua vida a partir do seu controle. Não há necessidade de milagres para quem vive o controle da própria vida. Deus só realiza milagres para aqueles que dependem dele.
E eu sou um dos discípulos que estou aqui dizendo para você que talvez seja um Tomé, ou uma Toméia na vida. Pare de ser dominado pela incredulidade e passe a crer. Dependa de Deus e você vai ver os milagres dele na sua vida. Você pode viver a sua vida e conduzir a sua vida do seu jeito. Você pode ter o domínio e o controle dela. Jesus deixa. Ele permite isso. Maior prova do amor de Deus. Mas nós nunca mais seremos os mesmos quando decidirmos sermos alvos dos milagres de Deus na nossa vida em Jesus. Isso começa entregando a nossa própria vida a Ele. Quinto, para você ser verdadeiramente um filho e uma filha abençoada e ter como estilo de vida o repartir, decida primeiro crer para depois ver. Decida primeiro crer para depois ver. No mundo as coisas se processam de maneira diferente. A mente calcificada pelo pecado e afastada de Deus levou a um dito popular que diz: primeiro a gente vê para depois crer. Era o que Tomé estava vivendo. Só vou crer se colocar o dedo. Mas qual é a promessa que Jesus tem para nós? Que decidimos primeiro crer para ver. Versículo 29 e 30. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, felizes que não viram e creram. Essa é a promessa para quem decidir primeiro crer para depois ver. Se você está muito feliz e alegre, Tomé, por esse momento em que você está me vendo ressurreto, e agora não há dúvidas para você de que eu sou Jesus, o Senhor e o Deus encarnado, se você está tendo uma visão agora, porque naquele momento eu acredito que na vida de Tomé se descortinou todas as promessas que o Jesus de Nazaré tinha feito a ele. Nova Jerusalém, a morte vencida e humilhada, a destruição já programada e datada de Satanás, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça social, não haverá mais ódio, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença. Eu imagino que naquela hora em que Tomé traz aquela declaração em testemunho público, as escamas dos olhos deles caem e ele diz: meu Deus, é tudo verdade, vai acontecer mesmo, ele está aqui, agora é só uma questão de tempo, todas as coisas vão se cumprir, o justo viverá, os injustos pagarão pela sua injustiça, os que se arrependerem serão perdoados, aqueles que desejarem a vida encontrarão vida em Jesus, aqueles que desejarem usufruir da eternidade com o Pai vão viver a eternidade com o Pai. Ah, Senhor meu e Deus meu, é tudo verdade. E aí Jesus, para nos encorajar, pensando em nós, aqueles que dariam os passos após a sua presença aqui na terra, ele diz: mas bem-aventurados, cheios de visão, cheios de vida, cheios de intensidade, serão aqueles que não viram, mas decidiram crer. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. E a gente se pergunta às vezes como é que pode essa pessoa ter tanta vida dentro dela, porque ela tem Jesus. Como é que ela consegue passar por tantos desafios, com tantas perdas, e não perder a sua estabilidade espiritual, emocional, e ter uma sabedoria e uma ternura no seu olhar, ter amor e compaixão nas suas palavras e no seu toque, porque ela tem vida, porque ela tem vida intensa, porque ela tem vida zoe, porque ela tem Jesus, porque ela decidiu entregar sua vida a Jesus, e ela sabe, ela tem plena convicção da verdadeira vida que vai além dessa vida que estamos vivendo, e enquanto vida temos aqui, é para repartir a vida que Jesus deu para cada um de nós. Porque Ele é a vida. Talvez você tenha buscado vida em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitas situações e circunstâncias, e até hoje você não tem encontrado. E eu tenho uma notícia para você, você não vai encontrar mesmo não. A vida não está nas roupas que eu visto, nos carros que eu possuo, nos bens que eu desfruto, dos restaurantes que eu como, das conquistas que eu tenho, dos diplomas que estão na minha parede. A vida está na satisfação plena diante de todas essas conquistas e o propósito ante a Deus de todas as conquistas que Ele me deu. A vida está no reconhecimento que Ele me deu para um propósito. E aí tem vida. Aí um curso universitário tem vida.
Porque ele tem um propósito em glorificar a Deus. Aí o compartilhar de bens que eu possuo tem propósito, porque vieram de Deus e eu sei que é para aliviar, para trazer agrado, para honrar as pessoas que estão carentes e necessitadas. E olha que carente não tem nada a ver só com ausência de material, não. Tem muita gente carente de amor, de afeto, de fé, de esperança e de amor. Tem muita gente carente de sabedoria, de direcionamento, de propósito, de sentido de vida. Na verdade, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. A única coisa que ela tem é riquezas. A conta bancária está cheia e o espírito e a alma está abatida e vazia. Não lhe falta o pão de cada dia, mas ela não consegue levantar e sentir prazer e gratidão pela vida. Ela tem uma família perfeita, mas ele e ela não conseguem agradecer a Deus e ver a bênção de Deus no pôr do sol, trazendo vida aos nossos, do nosso convívio, da nossa família. Ela e ele não conseguem ter vida, porque vida não está em coisas, vida está em Jesus. Decida crer para ver, multiplique e viva isso e você terá vida. Na fé cristã, primeiro é crer, para depois ver. Na fé cristã, primeiro é crer, decidir crer, para depois ver e usufruir. Naquele momento, Tomé estava usufruindo da presença do próprio Deus na sua frente e do testemunho vivo de que Jesus estava dizendo: eu não vim só para você, Tomé, eu vim repartir a vida para aqueles que não me viram, mas decidiram crer. E até que eu volte, eles receberão a parte da herança que eu estou dando para vocês agora. A minha presença completa sobre a vida deles. Hebreus 11:6, que nós acabamos de ler, eu quero convidar você para ler também neste momento. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Sem fé... Amém. E por último, desfrute da vida abençoada que começa em Cristo Jesus. Uma vida abençoada não começa nas coisas que Jesus pode me dar. Uma vida abençoada começa quando eu atendo o convite de Jesus de ser dele, de pertencer a ele, para que ele compartilhe a vida zoe dele em minha vida. É quando ele doa do seu Espírito para que o Espírito habite em mim. E aí eu tenho o próprio Espírito de Deus. Logo, o próprio Deus habitando em mim, se movimentando dentro de mim, gerando em mim a vida intensa, o rio de água viva, o pão da vida, sendo gerado dentro de mim. Ele é tão transbordante que eu adoto o estilo de vida de repartir fé, repartir esperança, repartir amor, porque, por último, o dinheiro não significa nada para mim. Eu não tenho dificuldade em repartir recursos também, porque eu reconheço, como diz em Romanos capítulo 8, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que eu acho magnífico na palavra de Deus é que ele diz assim: quem crê verá, quem crê desfrutará, quem não crê continuará seguindo a sua vida. O sol tem nascido para todos, a bênção da vida tem sido dada a todos, mas existem bênçãos que estão reservadas somente em Cristo Jesus. E ele nos convida para vivermos uma vida. E ele nos convida para sermos alvos das suas bênçãos, que vai além do sol, que vai além do ar. Bênçãos que começam aqui e vão para a vida eterna, que são conquistadas na rendição a Cristo Jesus. Desfrute dessa vida abençoada. Versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, sublinha crendo, e crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Tenham o quê? Alegria em seu nome. Tenham intensidade, vigor em seu nome. Tenham visão em seu nome. Não vamos viver mais perdidos, abatidos
e desanimados. É isso que o apóstolo Paulo está compartilhando com a gente. Lá atrás na sua carta. Olha, nunca serei derrotado. Eu não vou mais permanecer abatido. A característica da minha vida é uma vida alegre, porque a fonte não sou eu. Por isso que eu tenho uma vida alegre. A fonte da alegria habita em mim, Jesus. Eu tenho intensidade e vigor pela vida, apesar de todos os desafios e lutas, para superar qualquer desafio e ainda continuar encontrando propósito na vida, porque existe uma fonte de água viva a jorrar dentro de mim, intensidade. Eu continuo, neste momento, desfrutando de visões, de dias melhores, não é porque eu sou otimista, é porque eu sou esperançoso, porque a esperança é uma pessoa e habita dentro de mim, Jesus Cristo. Porque eu não sou otimista. O otimista, ele acha que ele vai ficar lá parado na Avenida Brasil e o carro não vai atropelar ele, em alta velocidade. Esse é o otimista. Ele é meio insano. Ele acha que Deus é obrigado a fazer algumas coisas sobre a vida dele, apesar da insanidade e a maneira como ele vive sem fazer boas escolhas. Não, não. O esperançoso, ele tem a certeza que com a proteção e o cuidado de Deus, ele vai ter sabedoria para atravessar a Avenida Brasil e não ser atropelado. É diferente. Ele sabe do risco, ele sabe da dificuldade, ele sabe que deve ser prudente, mas ele fez a melhor escolha. O Senhor está comigo, e mesmo que eu passe o vale da sombra da morte, atravessar a Avenida Brasil, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado vão me direcionar. Isso é vida. Percebeu onde começa uma vida abençoada? E uma vida abençoada é a vida que reparte tudo isso que recebeu do Senhor. Desfrute da vida plena, da vida integral e da vida satisfeita. Você pode ter vivido muito bem até hoje, mas nada se compara à vida que Jesus conquistou e promete para todos nós. Os avarentos, adoradores de Mamon, que colocaram a sua esperança nas riquezas, nunca verão essa vida plena. Podem ter dinheiro, mas não terão a vida abençoada, porque a vida de um homem, ela não é qualificada pela quantidade de bens que ele possui. O apóstolo Paulo orientou o jovem pastor Timóteo sobre isso. Uma vida abençoada não tem a ver com aquilo que eu possuo. Uma vida abençoada tem a ver a quem eu pertenço, a quem eu honro, quem é o Senhor da minha vida. Salmo 112, 2. Seus descendentes serão poderosos sobre a terra, serão uma geração abençoada, homens e mulheres íntegros na presença do Senhor. Homens e mulheres íntegros reinando e diante de reis. Homens e mulheres íntegros e íntegras compartilhando vida com os necessitados. Serão vistos como aqueles que têm a esperança, a fé, a esperança e o amor. Aqueles que contribuem para uma sociedade melhor. Aqueles que colocam a planta dos seus pés em qualquer lugar, em qualquer família, em qualquer bairro, e a graça de Deus é revelada em amor, em generosidade, transformando o caos em ordem, a desesperança em esperança, o ambiente de morte, o vale de ossos secos, em vida que será novamente trazida, apesar do que está acontecendo lá, porque a nossa presença carregará a presença de Jesus, e nós repartiremos a vida de Jesus com as pessoas. Amém, meu irmão? Você deseja ser essa pessoa? Sabe por que as igrejas estão mortas por aí, e tem um monte de cristão ateu e cristão não praticante? É porque eles estão crendo em muitas outras coisas, ou em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus. São instáveis. Sabe qual é a característica de uma vida que não é abençoada? É instável. Não consegue permanecer, porque ela acha que o permanecer depende somente dela. Não, depende da decisão que você vai fazer de se entregar totalmente àquele que nos mantém no caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você deseja viver essa vida abençoada a partir de hoje? Definitivamente, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero me direcionar a você que entrou aqui nessa noite. Eu poderia terminar agora e ir embora, mas o Espírito me incomoda, e eu entendo que é o Espírito Santo me incomoda a fazer um convite para você. Uma vida abençoada começa com rendição. Rendição assim como Tomé fez, e uma declaração: Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Talvez você conheça esse Deus só de ouvir falar. Talvez pela tradição da religião. Talvez você viveu uma vida de performance até hoje.
Você achava que era o que você fazia que te aproximava de Deus. Através do exemplo que foi dado ali na vida de Tomé, Deus nos chama ao arrependimento. Pare de viver uma vida desgraçada, maltratada e destruída por Satanás. Não foi essa vida que Deus planejou para mim e para você. Deus planejou vida e vida em abundância. Se você deseja, nesta noite, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, declarar publicamente, assim como Tomé fez, que Ele, a partir de hoje, é o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Deus, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer uma oração de entrega, porque eu tenho certeza que você não sabe fazer uma oração de entrega, porque eu também não sabia. E eu quero ser hoje simplesmente um farol. Eu quero ser um intercessor diante de você para com Jesus, para que uma vez entregando você nas mãos dele, você caminhe com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você deseja receber Cristo hoje e viver o verdadeiro sentido da vida abençoada, aí aonde você está, levante as suas mãos e eu quero orar por você e com você nessa noite. Existe alguém que deseja entregar a vida a Jesus, reconhecendo ele como Senhor e Salvador nessa noite? Dê um sinal levantando uma de suas mãos. Deus abençoe você, meu filho. Pode abaixar a sua mão. Existe mais alguém que deseja fazer isso nessa noite? Através da mensagem de Jesus, Deus abençoe você. Pode abaixar a sua mão, filho. Existe mais alguém? Eu quero Jesus. Eu não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo, porque o Espírito Santo falou comigo. Ele falou comigo que a vida que Ele tem para mim é Jesus. Eu estava procurando em muitas outras coisas. Eu quero em Jesus. Pela última vez, você deseja entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Hoje, Deus abençoe você. Pode abaixar a sua mão. Hoje as pessoas estão morrendo porque elas estão querendo as bênçãos de Deus, mas não estão querendo o Deus da bênção. Elas querem os privilégios que Deus pode trazer. Deus não se corrompe. Uma vida abençoada começa com uma entrega verdadeira. Jesus, Ele conhece quem são os seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me obedecem e elas me seguem. O Senhor está chamando os que são dele nessa noite. Pela última vez, existe alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Você está afastado. O reino do inferno sabe que você está afastado. Jesus sabe que você está afastado. Você sabe que você está afastado. Estava vivendo na incredulidade, na carnalidade, desonrando a Deus e as pessoas, trazendo maldição para a sua geração e para a sua família. E o Senhor te convida a voltar hoje e dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Você deseja fazer isso nessa noite? Levante a sua mão onde você está. Voltar para o Senhor e para a comunhão com Ele. E eu quero orar com você nessa noite. Deus abençoe você, meu filho. Pode abaixar sua mão. Existe mais alguém que está assim? Deus abençoe você, meu filho. Pode abaixar sua mão, meu filho. Existe mais alguém? Eu quero voltar para o Senhor nessa noite. Levante a sua mão onde você está e eu quero orar por você. Existe mais alguém? Não? Vamos orar. Paizinho, eu entrego a vida de todas essas pessoas que levantaram as suas mãos ao Senhor nessa noite. Só o Senhor e elas sabem de verdade o que elas decidiram nessa noite, apesar do convite ter sido muito claro: se arrepender dos seus caminhos e reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, que o Teu Santo Espírito agora se una a essas pessoas, como a Tua palavra mesmo nos promete. Nós cremos nisso. E nós vamos ver a manifestação dessa fé sendo materializada nessa noite. A fé que leva ao arrependimento e leva à paternidade e à filiação. Abençoe esses filhos e filhas que voltaram e levantaram as suas mãos, reconhecendo novamente, ó Deus, a Tua primazia sobre a vida deles. O Senhor é maior, o Senhor é o primeiro, não há ninguém como o Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Seu Santo Espírito os oriente, os proteja das ciladas do maligno, das condenações do maligno, para que a fé deles não seja mais abalada, que eles sejam constantes, permanentes, esforçosos em prosseguir na caminhada, que hoje se inicia, de serem pessoas abençoadas, pelo simples fato de terem a Sua presença neles, que é extraordinariamente divina. Que eles tenham essa convicção de que quem tem Jesus não tem falta de nada. E que todos os propósitos eternos do Senhor se cumpram sobre a vida, sobre a geração dessas pessoas, até que o Senhor volte. Acrescente ao coração deles uma família de fé, Senhor. Se for esta a igreja, que eles não saiam daqui sem tomar uma decisão de caminhar conosco. Mas se ao saírem por aquela porta,
eles decidirem, ó Deus, procurarem uma outra família cristã, que o Senhor direcione a vida deles, abençoe, para que eles vejam uma família que vive com o Senhor, que adore ao Senhor, para ser a família de fé deles, porque eles vão precisar de uma família de fé. Te agradecemos por tudo que ouvimos da Tua Palavra, pela liberdade que temos de compartilhar a Tua Palavra e que ela se torne uma prática e seja encarnada em nossa vida e em nossas ações, para que sejamos filhos verdadeiros e vivamos o princípio de repartir, como Jesus repartiu, como o Senhor repartiu Jesus para conosco. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para você que fez a sua decisão. Lá naquele balcão novo lá, nós temos ministros e ministras que preenchem a ficha de decisão. Não vá embora sem você preencher aquela ficha, porque muito mais do que se identificar, você passa a ter uma igreja que intercede por você. Nós oramos por todas as pessoas que tomam a decisão ao lado de Jesus e por suas famílias aqui na igreja. Então, naquele balcão de ministérios que nós chamamos, você deve ir lá, você deve preencher uma ficha e dizer: